Olá, estamos começando mais um argumento. Desta vez eu vou entrevistar a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar sobre essa tensão que está existindo entre os poderes, especialmente entre o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Senadora Ana Amélia, nós encerramos o ano aí com esse estresse, com um eliminado ministro Fux interferindo na pauta do Senado. E como é que a senhora está analisando essa situação? Eu estou muito apreensiva com o risco de que a gente possa ver num futuro próximo algum limite de tensionamento institucional provocado por esse clima de contencioso entre os poderes. Nós já vimos sofrendo aqui no Senado, no Congresso Nacional, enfim, um sufocamento pelo excesso de medidas provisórias de parte do Executivo. Como se não bastasse toda essa ação, né, de força, que tendo uma maioria tão grande como tem o governo, nós agora viemos a sofrer a interpretação, que eu não discuto, até é a máxima de que a sentença da Justiça não se discute, se cumpre. Eu não venho, até porque não tenho formação jurídica para fazer isso, apenas a mim eu me valho do bom senso e da avaliação externa. Em relação à decisão que o ministro Fux deu. Eu só espero que a decisão dele tenha sido uma decisão técnica, não uma decisão baseada no bairrismo, porque ele é do Rio de Janeiro. Seria até, talvez, de minha parte, não muito responsável suspeitar do ministro isso. Porque a decisão envolve os vetos dos royalties, só para a gente esclarecer. O problema é que nós temos aí uma interpretação que o Poder Judiciário o que faz? Interpreta a lei. Quem faz a lei? Nós fazemos a lei. Então, nós temos que cumprir a lei que nós fazemos, porque nós a fizemos, é uma questão de coerência. Mas essa é também uma casa política, Armando. Então, como casa política, a questão de sobrestar matérias em benefício de outras matérias, né, nós damos prioridade. Mesmo na pauta de votação, nós vamos dar prioridade a determinado assunto, fazer uma inversão de pauta, que é extremamente comum, quando uma matéria está, digamos, merecendo a atenção e a urgência que deve. E empréstimos para os estados no final do ano, ou outras matérias dessa natureza. Então, a gente faz inversão de pauta para discutir primeiro aquela matéria que tem mais urgência. Nesse caso, também essa foi a decisão política da Casa. Para fazer o exame do veto específico do petróleo. De furar a fila, quer dizer, tirar aquele veto... Dá preferência nas votações. Então, eu, nesse aspecto, não vejo nenhum mal. Só que, o que entendeu o ministro é que os vetos têm que ser feitos cronologicamente. Não podem ser sobrestados em função ou bypassados por uma decisão política. Esse foi o entendimento do ministro. Então, aí é que nós nos deparamos com esse aspecto. Quando alguns senadores vieram me dizer que o caminho seria colocar em votação em bloco todos os vetos pela decisão liminar do ministro Fux, eu fiquei muito preocupada, porque eu disse, nós vamos pagar um preço muito grande, porque não cumprimos o dever de casa e agora, de afogadilho, nas coxas, como se diz, vamos nos manifestar sobre 3.064 vetos. Vetos que vêm desde o governo Itamar, se não me falha a memória. Eu não poderia votar vetos além do governo Dilma Rousseff, porque eu estou no mandato desde 2011, portanto, só a partir de 2011. Se eu eventualmente viesse a pôr sobre outros, estaria anulada a minha posição, e não teria nenhum sentido, então tem que fazer. Aí vem o outro problema para o governo, e aí penso que houve também, talvez, uma certa falta de uma grande articulação adequada sobre esse aspecto. Porque, evidentemente, na hora que você
vai examinar veto, ressurgem os interesses sobre determinados outros assuntos. Previdência social, fator previdenciário e reajuste, que o governo não tem interesse de mexer. Vetos ao Código Florestal, que a bancada que defende a agricultura quer derrubar. Outros vetos, há muitas matérias que tem aí. Uma delas, por exemplo, que eu fui relatora, que regulamenta a profissão de cabeleireiro. Era uma matéria que estava tramitando há muito tempo. E no projeto, que eu achava extremamente adequado, exigia o ensino médio para o profissional dessa área. Por quê? Porque hoje a química de salão de beleza, essas coisas de cabeleireiros, você tem que saber, porque pode para saber ler a bula, entender aquilo, e isso é um curso médio e tal. Aí ela vetou o curso médio. Eu acho que eu achei não foi prudente, não foi procedente. Se você está lutando muito para melhorar o nível de educação, o próprio governo está criando bolsas de estudo para estudar no exterior, para me qualificar, então você tem que qualificar na base também, né? Então eu logo pensei, eu vou votar contra esse veto dos cabeleireiros, né? Mas só para dar a ideia de como isso vai feito. O governo se assustou quando viu a mobilização e aí tirou o time de campo e criou um impasse agora. Nós vamos agora em fevereiro, nesse tempo as instituições vão se mobilizar, as organizações, os aposentados, os produtores rurais, todos agora vão se mobilizar. Como é que nós vamos desatar esse nó? Essa é a questão, Armando. Além dessa questão, o que fica para o próximo semestre que a senhora acha que deve ser, pela relevância colocada prioritariamente na pauta? Nós temos que agora, eu acho que o que isto nos indica é que precisamos urgentemente fazer o dever de casa. Encontrar uma forma de trabalhar aqui para que a gente vote vetos, aprecie vetos, não deixe isso guardado. Para que as matérias que tenham tempo de exame, a gente faça, como foi o caso do FPE, que o Supremo se manifestou e nos deu prazo de 2 anos para fazer. Também ficou... Que ficou solto. Então, não é adequado. Nós, às vezes, muitas vezes, nos queixamos da judicialização da política. Por quê? E por que acontece isso? Porque nós nos omitimos. Então, nós temos que fazer o dever de casa para termos autoridade moral para criticar alguma manifestação da justiça, seja o Supremo ou outro fórum judicial. Então, eu penso que nós temos que fazer uma revisão, é a prioridade. O presidente que for eleito do Senado Federal vai ter que sentar com as lideranças e a gente tem que pressionar para mudar as formas de trabalhar aqui dentro. As comissões, eu participo de 5 comissões, é um sufoco desgraçado, você tem que estar relatando em uma e outra, você fica pulando para escolher qual é que você vai. Então é muito difícil esse trabalho. Então fazer uma coisa com mais racionalidade, né? Nos dias, determinados dias tal comissão, outro dia tal comissão, para você ter uma produção melhor em relação... Até o próprio plenário. Às vezes ele tem um cerimônia, não hoje, porque nós estamos já no final da sessão legislativa deste ano, mas outras tem sessões assim, em pleno dia de atividade deliberativa, tem uma sessão especial para celebrar determinado assunto. Né? Às vezes não são nem tão relevantes. Né? Às vezes nem são tão relevantes, então você faz numa segunda-feira, numa sexta-feira, e aí essas coisas. A questão dos vetos também é uma questão que aí a gente tem que se debruçar para ver como vai fazer isso. Né? Provavelmente, aliás, como envolve o assunto royalties, que é essencial para os estados... Eu só temo, viu, Armando, temo profundamente que esse conflito, esse impasse, né, entre os poderes, não acabe comprometendo uma grande discussão aqui sobre a questão federativa, que é o fulcro da questão, federativa, que a gente tem que fazer, não só em relação à questão dos royalties, mas em relação também ao FPM, ao FPE, que é impossível. O governo agora acaba de prorrogar IPI para automóveis, mantém aí a redução da receita que os estados e municípios recebem. Que o IPI entra na composição desses fundos. E aí como é que ficam as prefeituras? Não fecham contas, Armando. E o governo não compensa por essa queda na receita. Então, veja só, a questão federativa, a questão da reforma eleitoral,
A questão hoje já penso que a eleição tinha que ser tudo num dia só, porque não dá para ter eleição. Facilitar. Não. Você vai ter eleição, cada 2 anos tem eleição, é uma coisa assim, perturba, né? Então, fazer coincidência das eleições, pode fazer uma semana até fazer. Mais concentrado naquele ano. E a questão da federativa é muito importante também. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Vocês acabam de ouvir e assistir uma entrevista com a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas podem fazê-lo via telefone ligando para o Alô Senado no número 0800 61 2211 ou através do nosso portal na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento.